gente, estamos aqui para mais um vídeo sobre a leitura bíblica. Estamos estudando os evangelhos misturados, não é? Marcos, Lucas, João e Mateus. Hoje vamos de Mateus. Mateus 5 é a nossa leitura de hoje, o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Eu vou dizer algumas curiosidades para vocês, ou deixar vocês com curiosidade para que vocês leiam, porque o meu intuito aqui é compartilhar nossa leitura bíblica, nossas experiências, né? Eu queria mandar um beijo para todo mundo que está dizendo, eu fico esperando, Cristina, a palavra, eu fico esperando o próximo vídeo. Que bom que vocês estão gostando, tá bom? São 14, hoje é o 5º vídeo, temos aí mais 9 pela frente. Eu estou na quarentena coronavírus, com a minha mãezinha em casa, e é uma honra para mim poder compartilhar este momento de leitura bíblica com vocês, tá bom? E como todo mundo sabe, eu também já compartilhei essa história do Bem-aventurados aqui num texto que eu fiz, e vou estar explicando a vocês o que é Bem-aventurados, mas vou ler o primeiro, como sempre, o primeiro versículo. Mateus 5:1. Gente, quando vocês virem assim, entre parênteses, a sua Bíblia, Lucas, aí, aqui tem, por exemplo, tem Lucas 6:20, 49. É porque no outro evangelho se repete o que foi dito no outro e assim sucessivamente, né? Pelos estudiosos, pelos teólogos aí, o primeiro evangelista foi Mateus. Ele foi o primeiro evangelista, o primeiro que escreveu. Então, os outros também pegaram coisas ou dicas ou leituras aí de Mateus, tá bom? Vamos lá. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados, vocês vão ler, não é, gente? Bom, o que quer dizer bem-aventurados? Bem-aventurados são aqueles que têm a glória dos céus, que podem desfrutar da glória celeste. Nada mais ou menos do que só isso, né? Então, Jesus vem aqui dizendo justamente que se você for desfrutador da glória celeste, então você terá essas conquistas aqui para a sua vida, para o seu coração. Isso é bacana demais, né? Esse sermão aqui é top dos tops, esse sermão, viu, gente? É como se Jesus dissesse, agora tudo vai se ajeitar. No 6, deixa eu ver se é o 6. No 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É exatamente isso, né? Essa justiça que estava travada, porque, biblicamente, Deus tem um silêncio de 400 anos para com os judeus, para com o povo hebreu, que depois judeu e tal, né? Ele tem um silêncio de 400 anos, mas, então, antes disso, todo mundo esperava que o Messias chegasse, e ele chegou. Isso é muito importante, porque a gente vai vendo justamente a confirmação no Antigo Testamento, no Evangelho. Então eles estavam esperando, né, Jesus chegar para livrar-os do mal, da violência, mais uma vez da escravidão, porque Roma tinha invadido Jerusalém, todas aquelas cidades vizinhas, a Galileia, a Judéia, enfim, e eles estavam esperando. O que eles não contavam, talvez, era que Jesus vinha além disso, para muito mais do que isso. E aí, a gente já sabe, né? Ele veio para dar o reino dos céus, a vida eterna, a salvação. E ensinar que a nossa passagem aqui deve ser de gratidão, de boas obras, de aprendizado e de santidade. Santidade, pode ser forte a palavra, e você deve se perguntar, poxa, Cristina, mas Deus quer que a gente seja santo? Um pouco difícil essa missão, né? Mas dando o primeiro passo já é mais do que suficiente, porque por menor que seja, para Deus é suficiente, sim. Mas a gente pode já reconhecer os nossos pecados, a gente já pode conhecer os nossos erros, a gente pode ser mais generoso, pedir e dar perdão. Até porque Deus conhece o nosso coração, né? O meu, o seu. Ele sabe nossas intenções. Por exemplo, não precisa estar num altar, não precisa estar num púlpito, não precisa estar aqui na internet como eu, todo dia falando dele, né? Porque isso não tem que ver com o que Deus acha de mim ou de você, né? Ele já sabe de mim e de você, o que é mais importante. Mas todo mundo pode contribuir de alguma forma para o reino de Deus. Eu, você. Por exemplo, se você é uma pessoa generosa, as pessoas veem Deus em você.
Você é uma pessoa justa, as pessoas veem Deus em você. Deus se manifesta assim Ele quiser, a quem Ele quiser e aonde Ele quiser. É isso que o Sermão da Montanha está dizendo. É isso que ele está orientando para a gente fazer. E ele vai além. Ele quer que nós defendamos mesmo a nossa posição como cristão, como salvos e como crentes, né? Como quem crer. Crer como quem tem fé na palavra dele e na remissão dos pecados, na crucificação de Jesus e nele como nosso Salvador. Aí aqui também tem sal da terra e luz do mundo, esse trecho. E eu vi num devocional uma coisa muito linda, que o devocionista dizia que numa certa cidade tinha uma faculdade cristã e parecia que, apesar de ter luzes lá, de terem luzes lá, era muito iluminada. E quando os estudantes saíam de férias, a cidade ficava sem luz, ficava escura, porque eles eram a luz daquele lugar. Era muito bonito ver eles estudando, passando, morando ali. E é mais ou menos o que esse sal da terra e luz do mundo tem, porque a gente tem que entender quem a gente quer ser e o que a gente quer ser para representar nossa fé e a nossa obediência a Deus. Isso não é um conselho meu, gente, isso é um conselho bíblico. E eu estou só compartilhando com vocês aqui para que vocês entendam um pouco melhor. Porque é meio parábola, né? Parábola. Vós sois o sal da terra, se o sal perde o sabor, com que lhes é restituído o sabor. Pois é, quando a gente perde a nossa essência, como a gente ganhar isso de volta? Não é como resgatar. Mas Jesus veio e resgatou. Jesus está aqui justamente para resgatar a minha essência, a sua. E como eu sempre digo, Jesus, ele devolve a dignidade que a gente perdeu ao longo do caminho. Bom, depois aqui está Jesus e a lei. Isso é como se fosse uma polêmica bíblica naquela época, entendeu? Tá aqui uma polêmica. Os judeus, como eu já falei aqui, vai ver o povo hebreu, que vira judeu, o que é judeu, que é o mesmo povo e tal. Eles têm uma lei, que eles seguem essa lei, que é a lei mosaica, a lei que Deus instruiu que Moisés escrevesse. Meu Deus, como tem pelo na minha roupa de Moana. É assim, ó. Não tem nada não. Filha. Isso aqui. Ele instituiu a lei. E o que é que acontece? Quando Jesus chega bradando coisas que não estavam escritas ali propriamente, eles têm Jesus como herege, Jesus como um blasfemador, ele está deturpando a palavra de Deus e as leis de Moisés. A Bíblia da gente, essa Bíblia aqui, normal de hoje, a Bíblia, né? A Bíblia que tem o Velho Testamento e o Novo Testamento juntas. Essa Bíblia aqui, os primeiros 5 livros chamam-se de Pentateucos. Esses livros foram escritos por Moisés. Então, o que é que eles achavam? Além disso, o Tanakh, eu não sei falar árabe, gente, é grego, árabe, hebraico, um negócio que dá pra... Não sei se era em hebraico, mas acho que era em hebraico. Ele é o Antigo Testamento todo, né? Que ali a gente vai ter o Pentateuco, vai ter os livros de reis, os juízes, a gente vai ter os profetas, maiores e menores. Então, o que é que eles achavam? Eles achavam que Jesus estava deturpando a lei, que tudo que ele estava dizendo não estava lá no livro. E é exatamente aqui que está dizendo para que nós tenhamos que seguir esses mandamentos. Só que aí Jesus ele dá uma aprimorada nos mandamentos. Por exemplo, quando o mandamento diz assim, não matarás, ele já completa, diz, você não matarás, nem você vai ter a intenção de matar. Você não adulterará, nem você vai cobiçar a mulher, né? Porque lá tem que você não adulterará, mas aqui ele está dizendo para você nem cobiçar. Então, ele não tira o pecado, ele aumenta os pecados, né? Ele aumenta a responsabilidade sobre os pecados, justamente aqui. Jesus e a lei, nesse capítulo de Mateus. Leiam, e tem algumas palavrinhas aqui que eu queria dizer para vocês, se vocês vão encontrar nas suas leituras bíblicas. Eu até separei aqui
Quais são as palavras? Galardão, por exemplo. Galardão é um termo bíblico usado para você ganhar um prêmio no céu, ganhar um bônus a mais. Fariseus. Os fariseus eram justamente um conjunto de judeus que pregavam a lei judaica, pregavam a lei mosaica, e eles estavam envolvidos ali entre si como uma religião mesmo naquela época. Escribas. Escribas era o grupo religioso que ficava responsável pela leitura. Eram os homens que não tinha escola como hoje, né, gente? Também não tinha essa acessibilidade para todo mundo saber ler, né? Então, os escribas eram os estudiosos. Eles podiam ter várias funções, contadores, enfim, entre outras. Mas geralmente eram os caras que transcreviam, escreviam ou liam, tá bom? E o Sinédrio, o Sinédrio é como se fosse uma suprema corte judaica religiosa, né? Os anciões, esses fariseus mesmo, era que formavam o Sinédrio. Então era uma corte que julgava quem estava certo, quem estava errado, e assim sucessivamente. Eu espero que eu tenha contribuído para a sua leitura bíblica hoje do Sermão da Montanha. Bem-aventurado seja você. Fique em casa, cabeça no lugar, lava as mãos, álcool em gel. Deus te abençoe e abençoe sua família. Isso tudo vai passar logo, eu tenho certeza. Mas enquanto não passa, ou depois que passe, não deixa sua Bíblia ficar em cima da estante, nem dentro de uma gaveta. Vem comigo nessa leitura. É muito bacana, emocionante. E além disso, vai agregar à sua vida os ensinamentos de Deus, de Jesus. Um beijo. Tchau, até a próxima.